Oi, gente, que prazer estar com vocês e falar um pouquinho sobre as minhas impressões, sobre o meu estudo da semana. E quando eu falo um pouquinho, é porque tem tanta coisa para aprender nesses capítulos, tanta coisa. E eu espero que vocês façam do seu estudo pessoal um verdadeiro banquete, observando as impressões do Espírito. Eu vou te contar que enquanto eu li essa designação, eu pude refletir muitas coisas. Eu pude entender melhor, porque o livro de Mórmon é um livro escrito para os nossos dias, o que nós podemos aprender com ele. Pude me arrepender de muita coisa e tive o desejo de ser melhor. E eu espero que aconteça o mesmo com vocês. A gente chega num momento no livro de Mórmon de muita dissensão, do povo dividido, de muita discórdia. E isso me fez lembrar o que disse o presidente Nelson, que nos últimos dias seria muito difícil sobreviver sem a companhia constante do Espírito Santo. Gente, os enganos do mundo estão aí, as distrações do mundo estão aí. A competição do mundo está aí, o orgulho do mundo está aí, tão bem retratado também lá no início do livro de Mórmon, quando a gente vê o sonho de Leí. E muito cuidado, porque às vezes a gente envereda por esses caminhos e a gente não percebe. Às vezes a gente quer que a nossa opinião prevaleça. Às vezes a gente começa a achar que merece mais que o outro, o que a gente está certo sempre. E a gente começa a não perceber que o orgulho entra na nossa vida. E é um perigo. Porque o orgulho entra quando a gente acha que sabe o melhor para nós. E a gente não confia no Senhor o suficiente. Ou quando a gente quer impor alguma coisa ao Senhor. E eu fiquei pensando quantas coisas nós podemos aprender. Quando a gente vê o mundo hoje, o mundo é movido pelo quê? Pelo poder, pela ganância, a competição, o orgulho. Tudo isso está lá registrado nesses capítulos que a gente vai ler. E é interessante porque a gente vê como esse povo nos ensina. Porque a gente estudou na aula passada sobre Paorã. E Paorã faleceu, morreu. E ele deixou a cadeira de juiz e o posto de governador vago. Então ele tinha muitos filhos. E o livro de Elamã, ele relata que 3 desses filhos começaram a disputar a cadeira de juiz, porque eles queriam ser o juiz e governador. Eles começam a disputar poder. E eu fiquei pensando sobre isso, eles eram irmãos, mas essa disputa familiar levou à ruína. A ruína, inclusive, né, inclusive deixou os nefitas extremamente vulneráveis. A gente vai ver mais propensos a ataques do inimigo externo, porque eles estavam brigando internamente. E o que acontece? Paorã vai lá, morreu, então os 3 filhos começaram a disputar, a eleição foi decidida pelo povo, e o povo diz que quem deve assumir a cadeira de juiz é Paorã II. Tudo bem. Um dos outros irmãos, que era Pacumene, aceitou a voz do povo e aceitou que o seu irmão foi eleito. Mas ele tinha um terceiro irmão chamado Paanque. E isso mesmo. E Paanque não aceitou. Ele começou a incitar o povo contra o seu irmão. Começou a instigar o povo para matar o seu irmão. E ele começou a ser um perigo para ameaçar a liberdade nefita. Inclusive a liberdade de escolha do povo. E é nessa situação de conflito, nessa dissensão, o povo dividido, que esse grupo de seguidores que está com Paanque se rebelando, fica muito mais irado quando Paanque é condenado à morte por querer tirar a liberdade do povo. E aí eles tramam entre esse grupo, está um homem chamado Quiscumen, e esse Quiscumen vai planejar o assassinato de Paorã II, que é irmão de Paanque. Pois é. E a gente sabe que ele vai lá
e consegue fazer isso. Ele vai lá e apunhala ele bem no coração, mata o juiz supremo. E nesse momento, o que é que eles fazem? Eles fazem um pacto, eles fazem um convênio de não revelar quem matou Paurã II. E eles conseguem fugir, eles se misturam entre o povo de modo que ninguém fica sabendo quem foi que assassinou. É muito interessante porque aí Pacumene sobe ao poder. Ele, que é esse outro irmão que havia aceitado a derrota, agora é o juiz supremo e governador de toda a terra. Mas o que é que acontece nesse momento? O povo está dividido, entre eles assassinos, pessoas contrárias, jogando aí, né, torcendo contra, e eles ficam extremamente vulneráveis. E por estarem vulneráveis, o inimigo chega. E quem é esse inimigo? Os lamanitas, que decidem atacar Zaraínla, que é exatamente a capital, e é aí onde eles estão brigando. E não percebem que deixaram as suas fronteiras, a sua guarda, né, com menos homens. E eles avançam com tudo, tomam a cidade. E vai lá, e um homem chamado Corianto, né, que aí é o, vamos dizer, o chefe dos exércitos, ele vai lá e mata o juiz supremo, que é Pacumene. Gente, a gente aprende um monte de coisa aí, né? A gente aprende um monte de coisa, a gente vê como as brigas internas, as brigas familiares, e eu diria não só familiares, as brigas entre amigos, as brigas nas organizações da igreja, quando há discórdia, as brigas no ambiente de trabalho, quando se divide, o que acontece? Nos enfraquecemos. A divisão enfraquece. Então, que a gente possa pensar nisso. Quando a gente vê o povo brigando, o povo discutindo, hoje eu entendo muito mais o que o profeta fala, quando ele diz cuidado com a discórdia. Quando ele fala para a gente manter a paz, manter o equilíbrio. Porque a gente já viu essa história no livro de Mórmon. Não adianta. Não adianta que Escumen foi lá, assassinou e ele tinha seguidores. Não vai ser diferente no mundo moderno. Mas precisamos sim lutar pelo bem. Existiam aqueles que estavam lá, lutando por uma causa justa. Mas muito cuidado, porque mesmo quando a gente luta por uma causa justa, às vezes a gente pode se igualar. A gente pode perder o foco, a visão do que é mais importante. Então a gente aprende que os nefitas que conseguem guardar os mandamentos, que conseguem se manter fiéis, que conseguem focar no Salvador Jesus Cristo, eles conseguem ter paz em meio a toda essa situação. Mas aqueles que acabam perdendo o foco, muitas vezes se perdem e se afastam do Evangelho. A gente vê o próprio Corianto, que era um descendente de Zaraínla, e que era um dissidente nefita, e que agora estava lá, do lado dos lamanitas. Ele invadiu, né, Zaraínla, tomou a cidade. Quando ele disse, não, agora eu tomei a capital, por que não abundância? Vou para a próxima cidade. É para lá que ele se dirige para tomar a cidade também. Então, observe, isso acontece, gente, num momento de briga interna. É nesse momento que o Satanás vem, que o inimigo chega com tudo. Por isso a importância de fortalecer nossos casamentos, por isso a importância de fortalecer nossas famílias. Porque basta uma brecha para que o inimigo se apodere nesse momento de fraqueza, de debilidade. E o que acontece? Quando eles vão lá para a terra de abundância e estão se dirigindo, Moronia, ele acaba sabendo disso e ele convoca Leí imediatamente para que vá com seu reforço, com suas forças, com seu exército, para proteger a abundância. Eles acabam cercando os lamanitas, acabam conseguindo matar muitos deles, aprisionar outros, e novamente a paz é estabelecida na terra. E aí a gente vê no livro de Mórmon esse ciclo que é tão comum para a gente, de briga, rebeldia, eu me torno orgulhoso, ou eu prospero, acho que tenho muito, acho que eu consegui tudo que eu tenho com minha própria força e não a força do Senhor, e de repente eu menosprezo os mais pobres, eu cuido mais dos meus interesses, me torno mais egoísta, e nesse momento acaba que eu preciso passar, né, me arrepender,
reconhecer os meus pecados, reconhecer a iniquidade que eu estou cometendo, e aí quando eu me humilho, quando eu passo por aquele aperto, aí eu começo a prosperar, vamos dizer, a progredir outra vez. Então, esse ciclo que começa ali, né? Eu começo a ser orgulhoso e, de repente, cometo iniquidades e depois as coisas acontecem, eu começo a me arrepender, eu começo a tirar o pecado da minha vida, eu me torno humilde, prospero de novo, e parece que é um ciclo. E quando a gente vê, não é diferente com toda a humanidade. Quando a gente vê o motivo de todas as guerras no mundo, foi por quê? Poder, orgulho, né? Quando a gente vê os povos brigando, é exatamente isso. Quem está certo, quem está errado, é a iniquidade entrando no meio do povo, é a névoa de escuridão impedindo das pessoas terem clareza de escolher o certo. E é nesse momento, né, que Elamã, filho de Elamã, ele acaba sendo escolhido pelo povo para ocupar a cadeira de juiz, porque Pacumene tinha sido assassinado, né? Então, o que acontece? Que Espumen, ele está lá entre o povo ainda. E ele está lá com o seu bando, com o seu grupo, só observando um momento para poder chegar em Elamã e matá-lo também. Porque não é interessante, né? Eles querem o quê? Inclusive, ele se associa aí com um homem chamado Gadianton. E eu achei tão interessante porque a gente vê algumas dessas características de Gadianton. Ele diz assim, ó, que Gadianton, ele se tornou chefe do bando, está nas escrituras, ele era muito hábil no falar, ele era astuto para levar a efeito os seus planos secretos, ele elogiava, ele lisonjeava as pessoas, enaltecia, ele prometeu poder e autoridade ao povo se eles o colocassem na cadeira de juiz. Então, o que é que ele queria? Poder. Ele queria chegar na cadeira de juiz. Agora, imagine se ele chega na cadeira de juiz. Aquele que vai julgar todo o povo. Aquele que está no bando de assassinos, de ladrões. Gente, é muito triste porque não tem como a gente não comparar com o momento, com a época que a gente vive. Basta olhar ao nosso redor. Basta olhar o mundo em que vivemos. E eles vão fazer todo esse tipo de artifício para chegar lá no poder. Então, é nesse momento que a gente vê como esse ladrão, né, como esse homem, ele acaba chegando ao poder e de como ele se utiliza desses artifícios para manter o seu povo ali. Ele promete cargos, promete que eles estariam, né, em posições de autoridade entre o povo. Então, o que é que Escumen faz? Vou lá matar Elamã para que Gadianton suba a cadeira de juiz. E ele planeja isso e ele sai à noite, mas um servo de Elamã, que estava infiltrado, disfarçado, acabou descobrindo as intenções dele e finge, né? Finge ser do bando, finge que está de acordo, faz um sinal para ele e diz que vai indicar ele para ele chegar na cadeira de juiz, e ele fica feliz porque está tendo a facilidade lá para chegar lá e assassinar Elamã. Mas esse servo, na verdade, ele vai lá e assassina, ele mata Quiscume antes que ele pudesse matar Elamã, que era o juiz supremo. E aí, nesse momento, o bando de Gadianton, como vê que ele está demorando muito, decidem fugir para o deserto, de modo que eles não são encontrados. Gente, o mal continua. Satanás está desde a pré-existência, incitando os homens a tirar sua liberdade, enganando os homens. Ele estava lá desde a vida pré-mortal. E ele continua hoje com toda a sua força, causando discórdias, causando dissensões, dividindo o povo. Ele continua. Precisamos ter os olhos atentos. Precisamos lembrar do que diz o nosso profeta, que seria muito difícil sobreviver nos últimos dias sem o Espírito Santo. Precisamos buscar a companhia, e a gente busca isso lendo as Escrituras, lendo Vem Segue-me, indo ao templo, fazendo orações, jejum, é assim que a gente busca. Indo à igreja a cada domingo, não deixando se enganar, se alicerçando em Cristo, que é essa rocha que a gente vai ver mais adiante. Mas, enfim, gente, e aí nesse momento veio um novo período de paz, não houve contendas entre eles,
Mas aí a gente sabe que depois, novamente, vem uma guerra e outra guerra, e o povo se divide, e a gente vê mais adiante, quando Elamã morre, e quando Nefe assume a cadeira de juiz, agora ele é o juiz de toda a terra, quando ele e Leí decidem pregar, né? Ele decide pregar ao povo. A gente vê esse período em que os nefitas eles começam a fazer as coisas certas. A gente vê em Elamã 3:34, né, que 34 e 35, né? Primeiro falando do orgulho e depois daqueles que faziam a sua parte, jejuando, orando. Diz assim: encheram-se de orgulho a ponto de perseguirem muitos dos seus irmãos. Ora, esse foi um grande mal que fez com que parte mais humilde do povo padecesse grande perseguição e passasse por muitas aflições. Não obstante, jejuavam e oravam frequentemente e tornavam-se cada vez mais fortes em sua humildade, cada vez mais firmes na fé em Cristo, enchendo a alma de alegria e consolo, sim, purificando e santificando o coração. Santificação essa resultante da entrega de seu coração a Deus. Então, qual era a diferença entre aqueles que seguiam, aqueles que ficavam orgulhosos e aqueles que ficavam humildes, aqueles que decidiam obedecer o Senhor? Eles iam lá e entregavam seu coração a Deus. Eles entregavam seu coração a Deus. O Eldenil Maxwell, ele disse assim: somente quando nos entregamos a Deus, poderemos começar a compreender sua vontade para nós. E se realmente confiamos em Deus, por que não deveríamos sujeitar-nos à sua amorosa onisciência? Gente, ele sabe tudo, ele vê tudo. Afinal, ele conhece a nós e nossas possibilidades muito melhor do que nós mesmos. Olha que lindo. Somente quando nos entregamos a Deus, vamos compreender a sua vontade para nós. Ele nos conhece a mais do que nós mesmos. As coisas pelas quais precisamos passar nessa vida é porque precisamos passar. Então, que a gente tenha isso em mente. Que a gente tenha isso em mente. E é muito interessante porque depois Nefe, né, Leí, que saem aí, a Nefe, que acaba deixando a cadeira de juiz, que acaba decidindo pregar ao povo, ele decide pregar aos lamanitas, 8.000 almas são convertidas. Eles nos lembram tanta coisa. Em Elamã 5 diz assim: ó, lembrai-vos, meus filhos, da palavra que o rei Benjamim disse ao povo, lembrai-vos de que nenhum outro caminho ou meio há pelo qual o homem possa ser salvo, a não ser por meio do sangue de Cristo. Então, esse lembrai-vos, o que disse o presidente Kimball. Sabem qual é a palavra mais importante que vocês podem achar no dicionário? Uma delas é o verbo lembrar. Como todos nós fizemos convênios, nossa maior necessidade é recordá-los. É por isso que vamos à reunião sacramental todos os domingos para tomar o sacramento, ouvir os sacerdotes orar, para que o recordemos sempre e guardemos os mandamentos que ele nos deu. Lembrar é a palavra de ordem. E é exatamente isso que eles fazem. Eles saem a pregar o povo e eles lembram. Eles lembram das palavras de Amulek a Zezron, quando o Zezron depois acabou sendo convertido em Amonia. Né? Ele lembra dos anjos que os libertaram. E ele diz no versículo 12, lembrai-vos, meu filho, lembrai-vos que é sobre a rocha de nosso Redentor, que é Cristo, Filho de Deus, que deveis construir vossos alicerces. Para que quando o diabo lançar a fúria de seus ventos, sim, seus dardos no tovelinho, sim, quando todo o seu granizo e violenta tempestade vos açoitarem, isso não tenha poder para vos arrastar ao abismo da miséria e angústia sem fim, por causa da rocha sobre a qual estáis edificados, que é um alicerce seguro. E se os homens edificarem sobre esse alicerce, não cairão. Gente, o segredo está alicerçar o nosso alicerce em Cristo. Qual foi a queda? A causa dos nefitas foi o orgulho, foi a iniquidade, foi o pecado. Nesse livro aqui, precioso, Ensinamentos do Presidente Benson, tem um discurso que ele deu, o primeiro discurso que ele deu quando ele foi chamado como profeta.
E o primeiro discurso que ele deu como profeta, ele falou, gente, sobre o orgulho, sobre a gente deveria se acautelar contra o orgulho. Deixa eu tentar achar aqui onde está o discurso. Acabei fechando a página aqui sem querer. Na página 245, quando ele fala sobre o orgulho. E eu grifei algumas coisas que disse o presidente Benson, que eu achei bárbaro. Ele diz assim: foi o orgulho que causou a crucificação de Cristo. Porque os fariseus se enfureceram quando Cristo se declarou seu filho de Deus. Ele diz assim, ó: Saul tornou-se inimigo de Davi por orgulho, porque ele ficou enciumado quando as mulheres israelitas saíram ao encontro de Davi cantando: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Ciúme, a inveja. E aí ele fala: o ciúme, o orgulho, aliás, teme mais o julgamento dos homens do que o julgamento de Deus. E ele fala quando o profeta Noé, ele estava disposto a libertar Abinadi, mas pela opinião dos outros e por orgulho, ele mandou Abinadi à morte pelo fogo. E ele diz assim: o orgulho é o pecado que nós vemos facilmente no outro, mas raramente nós reconhecemos em nós. E aí ele fala sobre um pecado que está muito atrelado ao orgulho, que é o egoísmo. E aí ele diz que um dos aspectos mais comuns do orgulho é o egoísmo. E as pessoas estão sempre preocupadas: como isso me afeta? Isso vai mexer no meu bolso. Isso vai mexer na minha imagem. Então, como isso me afeta? Você é o centro de tudo que importa. Presunção é quando você se vê vítima, ou quando você pensa na realização aos olhos do mundo. É quando você quer gratificação própria. O orgulho resulta em combinações secretas para obter poder, proveito, glória do mundo. Foi esse orgulho que derrubou a civilização jaredita e nefita, e será a causa e a ruína de muitas nações. Aí ele fala que outro aspecto do orgulho é a contenda, as disputas, o domínio injusto. Inclusive o presidente Nelson, ele fala sobre o presidente Benson, quando ele chegava nas reuniões de conselho, que cada um dava a sua opinião, e muitas vezes não era a opinião dele que prevalecia. Às vezes ele tinha até uma opinião diferente dos outros, mas naquele momento ele dizia o que é mais importante para o reino. E era isso que prevalecia. Ele escutava todas as opiniões, todas, e escolhia, determinava, o que seria decidido ali, o que fosse mais importante para o reino. Ele diz: contendas na família afastam o Espírito do Senhor, afastam os membros da nossa família. E, gente, eu vi isso na prática. A gente teve eleições, e como foi difícil, como a gente teve discussões no grupo de família, a ponto da gente ter que tomar uma decisão de parar, porque a coisa foi feia. E deve ter acontecido com vocês também. Ou nas nossas páginas, nas redes sociais, quantas vezes a gente teve que realmente se conter, e a gente aprende com isso. E logo vai chegar outras eleições. Eu tenho aprendido, tenho sido mais humilde em relação a isso, que eu quero votar consciente. Eu quero votar fazendo a melhor escolha, entre os ruins, vamos dizer assim, ou acreditar que ainda tem bons. Mas eu vi aqui, inclusive, o presidente Benson, ele foi secretário da Agricultura nos Estados Unidos. E muitas vezes ele foi enaltecido pelo poder dos homens, mas muitas vezes ele foi criticado também. Mas a esposa dele uma vez disse para ele, que o mais importante é ele ter a consciência limpa diante de Deus. E olha só, ele viveu isso na prática. Então, o mais importante é a gente ter a nossa consciência limpa, e não agradar os homens, mas agradar a Deus. Então, assim, discernimento para fazer melhores escolhas na vida, discernimento para não ficar brigando, porque vai afastar o Espírito do Senhor. Aqueles que já vivenciaram essa experiência sabem como é. E aqui ele é muito claro, As Escrituras testificam que o orgulhoso se ofende facilmente e guarda ressentimento. Ele se nega a perdoar.
a fim de manter o outro em débito e justificar sua mágoa. Os orgulhosos não aceitam facilmente conselho, repreensão, e eles usam sempre uma atitude defensiva para se justificar. Eles dependem do mundo para dizer se tem valor. Sua autoestima depende da posição que ocupam na escala de sucesso do mundo. Gente, esse discurso é lindo. Se vocês tiverem oportunidade, leiam, porque ele fala: o antídoto para o orgulho é a humildade. E na humildade, gente, eu me preocupo mais com o próximo. Eu não vou rechaçar os pobres, eu vou me preocupar mais com as necessidades do outro, eu não vou ficar achando que o outro, vamos dizer assim, não precisa da minha ajuda. E é interessante porque o orgulho faz a gente se sentir vítima, faz a gente achar que tem menos do que tem, né? Faz a gente pensar que primeiro eu preciso ter para as minhas necessidades, e a gente esquece de olhar o mundo à nossa volta. Quantos precisam de nós? Quantos precisam de nós? Quanto sofrimento a gente podia amenizar? Gente, eu fico pensando quanta tristeza o orgulho pode trazer, ou quanto arrependimento. Porque no final da vida, a gente não vai levar a nossa posição social, a gente não vai levar o nosso status, a gente não vai levar os bens terrenos. Não é, gente. Não vamos levar isso, não vamos. Então vamos fazer o bem, vamos tornar as pessoas um pouco mais felizes, né? E quando eu falo, é ajudar não só nossa família imediata, né? Não só aqueles que estão perto de nós, mas ajudar os que precisam, né? A gente sempre tem uma maneira de poder ajudar. E se não for com recursos financeiros, que seja uma palavra, que seja ouvindo, que seja uma visita, que seja uma ministração. E que a gente desenvolva essas características de humildade, porque Cristo foi humilde. Ele aceitou a vontade do Pai para a vida dele até o final. Ele podia ter dito: estou no auge da minha vida, tenho 33 anos, não vivi nada, está sendo injusto o que está acontecendo comigo, mas ele não fez isso. E o presidente Benson, ele disse que escolhamos ser humilde, vencendo a nossa inimizade. Possamos ser humildes, perdoando, humildes, pensando no serviço abnegado, ser humildes, saindo em missão, pregando o evangelho, ser humildes, indo mais ao templo, ser humildes, abandonando e confessando pecados, ser humildes, amando a Deus. Escolha ser humilde. E escolher ser humilde, gente, é escolher a Cristo. É escolher estar alicerçado na rocha que é Cristo. E quando vierem as tempestades da nossa vida, que vêm e que continuarão vindo, a gente vai ter o foco no Salvador. E a gente vai ter a vida dele como exemplo. E a gente vai aprender dele. E a gente vai vivenciar isso. Que o Senhor nos abençoe. Quanta coisa eu aprendi nessa aula. Quanta coisa eu vi que eu precisava melhorar, que eu precisava mudar. Como eu preciso ser humilde. Foi esse bando que levou à destruição. Nefita, a gente vai ver mais adiante. Foi esse orgulho, foi as combinações secretas, foi a desonestidade, foi a ganância pelo poder, a inveja, a cobiça, o egoísmo que levou esse povo à destruição. Que a gente possa realmente pensar, né? Eu tomo sobre mim o nome de Cristo, o que eu vou apresentar para Ele um dia, quando eu estiver diante dEle, o que eu vou dizer para Ele. Que o Senhor realmente nos abençoe. Dessa vida, gente, não vamos levar nada. Por isso que eu falei para vocês que é tão fácil a gente perder o foco, é tão fácil a gente esquecer. Por isso que o presidente Kimball fala do verbo lembrar. A gente esquece facilmente, a gente fica orgulhoso facilmente, egoísta facilmente. E a gente não lembra daqueles que fizeram tantos por nós, nossos familiares, nossos pais. A gente não lembra muitas vezes dos pioneiros, a gente não lembra de Joseph, a gente não lembra dos profetas que deram sua vida, a gente não lembra daqueles que se sacrificaram para que a gente tivesse o livro de Mórmon, aqueles que saem em missão. A gente esquece facilmente, porque é muito fácil esquecer. Mas vamos lembrar, porque o segredo está em lembrar. E lembrar o que aprendemos, e lembrar de ser gratos, e lembrar de ser humildes. E até a próxima, porque já tenho aqui, uma furadeira incomodando. Um beijo, até a próxima.